Fala galera que acompanha o canal. No vídeo de hoje nós vamos falar como foi a nossa entrevista na AIMA. Nós dois fizemos as entrevistas, finalmente chegou essa data e a gente vai contar tudo de como foi, o que foi preciso, dicas. O valor das taxas, documentos, tudo. Então fica até o final do vídeo para você saber tudo, hein? Fica ligado, há dicas importantes. O meu visto, como vocês viram no vídeo passado, ele não veio com a entrevista da AIMA marcada. Então, o que aconteceu? Eu tive uma corrida contra o tempo para marcar a minha entrevista. Isso, de certa forma, é comum, não é para acontecer, mas é comum de se acontecer. Já vi outros casos, outros relatos de pessoas que tiveram a mesma situação. E eu pesquisando, vi que isso se resolvia solicitando um agendamento na AIMA. Como fazer isso? Solicitando por e-mail. Então, você manda e-mail para esse e-mail aqui, que é o e-mail oficial da AIMA. Você pode mandar muitos e-mails. Eu passei, acho que por volta de 20 a 25 dias mandando e-mail todos os dias. Então, eu mandava o e-mail já com todas as documentações. E no e-mail eu coloquei falando: meu visto veio sem agendamento para a entrevista da AIMA. Solicito o agendamento. Então, eu fiz isso muitos dias seguidos. Todo dia eu mandava um. E no final, acho que depois dos 20 dias, eu estava mandando 2 por dia. Chegou, foi respondido o e-mail e mandaram o agendamento para mim, com a data, o local, que foi bem distante de onde eu tô. A gente está morando em Viseu, que na verdade é uma aldeia de Nelas que fica em Viseu. E o meu agendamento saiu para Lisboa, muito longe daqui. E eu coloquei que eu entreguei nos documentos o meu atestado de morada, documento de contrato, tudinho que já estava em Viseu, mas mesmo assim eles colocaram para Lisboa. O que eu acredito que a vaga só tinha destinado para Lisboa. O agendamento eu consegui solicitar quando eu já estava aqui. E a data foi para 40 dias depois do início do visto. E a entrevista estava marcada para o dia 12 do mês seguinte, ou seja, 40 dias. Há um detalhe, é que o Danilo falou que ele levou o atestado de morada. A gente vai falar mais pra frente sobre os documentos, mas já adiantando, esse é um documento que é extremamente necessário, mas sai mosquito. Mas ele não conseguiu levar, por quê? Ele conseguiu trabalho, como ele falou, um dia antes da entrevista na AIMA. Meu visto veio com agendamento e o dele não. Isso já é uma bagunça e que eles não sabem informar o porquê. Aí volta para a questão do atestado de morada, né? Como o visto dele ficou com agendamento para só 40 dias depois da gente entrar em Portugal, o que geralmente não acontece. Geralmente eles colocam o seu agendamento para lá o período final do seu visto. Por quê? Tecnicamente vai ter dado o tempo de você conseguir o seu trabalho aqui em Portugal e levar lá a documentação. Mas como ele não aconteceu, ficou em cima da data e graças a Deus deu tudo certo e ele conseguiu o trabalho. Foi um dia antes, então não tinha dado tempo de fazer o atestado de morada, porque o atestado de morada você só consegue com o contrato de trabalho. E ele não Exatamente. sai na mesma hora, então demora um tempinho, alguns dias até, para você pegar. Então, assim, ele foi com a fé em Deus, coragem, disposição, levou a documentação que tinha. Pro Entramos final em do visto? 4 de fevereiro, o meu estava agendado para maio, fevereiro, março, abril, maio. Quase no final, faltando um mês para acabar o meu visto, o meu agendamento veio para essa data e deu tudo certo. Me deu tempo para conseguir a documentação que faltava, diferente do visto do agendamento do Danilo, né? Quais documentos você deve levar para sua entrevista na AIMA? NIS, NIF, o atestado de morada eu não precisei, porque eu não tinha ainda o contrato de trabalho, eu peguei um dia antes. E o Entendi. contrato de trabalho, no meu, para comprovar minha morada, eu usei o número utente. O número utente é um documento que você consegue nos hospitais públicos de Portugal. Então, você vai no hospital público que é da sua freguesia, franquia não, freguesia, e lá, nesse hospital público, você vai solicitar o número utente. Você leva o PB4 e outros documentos, entrega os documentos e na mesma hora sai o seu número utente. O número utente também é um comprovativo de morada e foi o que eu usei
lá no dia da minha entrevista da AIMA. Ressalve que o meu processo não foi necessariamente o processo que é comum de se acontecer. Eu fui atendido por uma pessoa maravilhosa, eu fui atendido em Cascais, de Lisboa. Então, eu estava com todos os documentos que dava para ter naquele momento. Na verdade, o único documento que eu não tinha era o atestado de morada, porque eu tinha acabado de receber o contrato de trabalho. Mas atestado de morada é um documento que é exigido lá no processo. Tem mais algum outro documento? Na dúvida, a gente vai deixar uma lista completa aqui embaixo, aqui em algum lugar, porque é muita coisa para lembrar assim, e com certeza vai ficar faltando algum. Qual tipo de contrato de trabalho que você deve levar? Eu tirei essa dúvida lá na minha entrevista da AIMA e a minha atendente falou que são 2 tipos de contrato de trabalho. Primeiro, é o contrato de trabalho de termo incerto, que aí não tem definido qual o tempo de duração. Pode ser 1 ano, pode ser 1 ano e meio, pode ser 6 meses, ou se eles não quiserem mais você em 1 mês, eles podem lhe demitir. E o segundo tipo de contrato é o contrato de trabalho de 6 meses. Ambos os tipos de contrato devem ser full-time. A gente também tirou uma dúvida e viu que outras pessoas também conseguiram fazer a entrevista da AIMA com um contrato de trabalho part-time. 1 não, 2. Então, se você tiver 2 contratos de trabalho part-time, também é aceito no dia da entrevista da AIMA. O que não é aceito é recibo verde, que aqui em Portugal é um nome dado para quem trabalha como motoboy, iFood, essas coisas assim, que aqui também não tem iFood, mas aqui é o Glovo. Aqui não é aceito, no caso, né? Para a AIMA não aceita esses tipos de trabalhos informais. Você tem que ter realmente um contrato para mostrar lá. Ah, motoboy aqui se chama estafeta. E como que é lá na entrevista? Na entrevista dura por volta de 15 a 30 minutos, é a entrevista mesmo com a pessoa que vai lhe atender, mas você deve chegar no horário correto. No meu caso, tinha um horário marcado para 12h30. Eu cheguei lá por volta de 11 horas e lá em Cascais, onde eu fui atendido, a gente tinha que aguardar dar o horário para pegar a ficha. No caso de Camila, não foi assim. Então, isso aí é mais uma coisa que varia de lugar para lugar aqui em Portugal. No meu caso, o meu horário da minha entrevista estava para as 11h30 e o horário lá não tinha basicamente a questão de dar ficha. Então, você tinha que chegar antes do seu horário, falar lá com alguém, conseguir falar com alguém, avisar que você estava lá e esperar chamarem teu nome. Basicamente, para mim, foi dessa forma. Enfim, quando chegou a minha vez, chamaram a minha ficha, eu fui atendido, demorou uns 15 minutos, foi bem breve. Como eu falei, eu devo elogiar a atendente que me atendeu. Ela foi uma pessoa que tirou todas as minhas dúvidas e eu achei que ela foi bem responsável em passar o processo para mim. Você entrega os documentos que ela solicita, tira a foto, colhe as digitais. No final, você paga uma taxa. E eu, no dia, não sabia dessa taxa. Não é informado, ninguém fala isso nos vídeos. E aí, eu fui pego de surpresa e tinha uma grana para converter. E acabou que eu ainda bem tinha o dinheiro que tinha para converter. Foi a grana que foi. Consegui converter. E foi quanto o valor? 58 euros, gente. 58 Quase euros. 60 euros. É bom você já saber disso. Tem que pagar. Se não pagar, você não consegue. E vai perder todo o processo. Geralmente, o local que você vai fazer a sua entrevista da AIMA é o local que você comprovou a sua estadia no visto. Quem já está fazendo o processo do visto sabe, né? A gente tem que comprovar várias coisas, incluindo o local que você vai ficar, a sua estadia durante todo esse período do visto. Então, geralmente, o local que você vai fazer a sua entrevista na AIMA vai ser esse local, né? Vai ser próximo, alguma AIMA próxima de onde você vai ficar. A gente, antes de vir, durante todo esse processo para tirar o visto, a gente achava que ia para Braga. Então, o meu alojamento, né, da gente ficou todo para Braga. No fim das contas, acabamos vindo para Viseu por conta do nosso maravilhoso relocation. Ainda bem, foi a melhor escolha que a gente fez. Então,
Quando chegou a minha entrevista chegou para Braga, estava agendado para Braga, enquanto nós morávamos em Viseu. Então você tem que ficar ligado com isso, tá? Se isso acontecer. Porque não perca o horário da sua entrevista, é uma coisa importantíssima. Então calcula a distância que vai ser, calcula o tempo do local que você vai descer, no caso se você for de ônibus, que aqui chama autocarro, calcula a distância até a AIMA que você vai, para ver se você vai chegar no horário certo, na data certa. Não perca a sua entrevista, não perca. Até se você se atrasar, não deixa de ir. Vai atrasado, porque tem como você ainda pedir para ser colocado por último, para ser atendido no dia. O que importa é você não perder o seu agendamento. Porque para conseguir agendamento aqui, É complicado, é luta, é luta, é é, luta. o que É aconteceu. rojão. É luta. O que aconteceu com o Danilo foi algo abençoado, assim, algo iluminado por Deus de realmente dar certo. Mas a gente conhece pessoas que perderam o agendamento e não conseguiram novamente. Vai ter que entrar com ação judicial que fala? É, também. Ação Sei judicial, vai lá. ter que entrar com advogado, vai ter que. E nem é garantido conseguir. Então, assim, deem valor para o agendamento de vocês. Quanto tempo é o processo até chegar a famosa AR na sua residência, que é a autorização de residência? A AR se refere a isso. Eu tirei essa dúvida lá com a pessoa que me atendeu e ela disse que dura de 2 a 3 meses para chegar na sua residência a autorização de residência. Então, demora por volta de 2 a 3 meses. Em alguns casos, eles dão prazo em dias úteis, mas ela não se referiu a isso para mim. A minha residência já está correndo 60, acho que está chegando nos 60 dias corridos, não úteis. E ainda não chegou. Assim que chegar, a gente vai fazer um vídeo para vocês e vai falar tudo isso detalhado. Há um detalhe, é que, por norma, a residência vai ser entregue na sua casa. Eu sei que antes era outro processo, mas agora ela é entregue na sua casa e é entregue apenas em mãos. Bem específico isso. Então, se você não tiver em casa para receber, eles vão deixar um papel com alguma coisa lá, que eu não sei, porque eu ainda não recebi, e você vai ter que retirar no local que eles indicarem. Se você for retirar nesse local, você vai ter que pagar mais uma taxa de 30 euros. Então, assim, é só para ficar ligado que você tem que pegar em mãos, mas se acontecer de você estar na hora do trabalho, não tem como, não se preocupa que ainda assim dá para retirar sua residência lá, ela vai estar segura. O que pode fazer com que a sua autorização de residência na entrevista da AIMA seja negada? Documento falso, claro, pelos motivos óbvios, isso é um crime, não se faz em nenhum lugar do mundo. Não ter contrato de trabalho no dia da entrevista, mas isso tem um adendo. Se caso o seu visto ainda tiver tempo para terminar, você pode solicitar um novo agendamento. E aí vai com a sorte e tentar, e tentar, e tentar. Mas se você demonstrar que tem interesse, que está procurando trabalho, demonstrar tudo isso, é um ponto positivo com que você deixe claro que você está à procura do trabalho. E o básico, né? Faltar documentação. Por isso, sigam essas dicas, olhem a lista dos documentos que a gente vai deixar aqui, mas não só no nosso canal, pesquisa, pergunta a outras pessoas, se você conhece pessoas aqui também, sobre a experiência deles. Leve basicamente tudo. Engraçado, né? Que antes da minha entrevista, eu fui falar com a minha vizinha maravilhosa, que é brasileira também, ela já tá aqui há 2 anos. Falei, amiga, quais documentos eu tenho que levar? Assim, eu já tinha pesquisado, mas eu estava fazendo essa pesquisa de falar com pessoas, saber o que cada um levou. Ela falou, leve tudo. Tudo que você tiver, você vai levar. E eu levei tudo, gente, porque é melhor pecar para mais do que para menos. É melhor você chegar lá e não usar metade dos documentos que você vai levar do que ficar faltando alguma coisa e dar BO no seu processo. Foi isso, gente. Todas as dicas. Desejo toda a sorte do mundo para quem está fazendo esse processo. A gente sabe que é um processo que dá um frio na barriga muito grande, mas vai dar certo e tenham fé. É isso, gente. Deixa um like, se inscreve no canal, comenta aqui embaixo quais vídeos você quer ver aqui no nosso canal. Aí manda esse vídeo para quem tá querendo vir para Portugal. E meu Instagram também tá aqui, tá? Por lá eu tô mostrando o nosso dia a dia. O comentário que tiver mais like pode se tornar um vídeo aqui, hein? Então, se você gostou do comentário, curte que a gente vai ver os comentários, a gente lê todos. E é isso, nos vemos nos próximos vídeos. Tchau, tchau!